Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre os erros que eu cometi, que vocês não devem cometer ao estudar violão, tá? Primeiro erro que eu cometi, prejudicou muito os meus estudos, foi estudar violão desafinado. Afine seu violão para que você consiga treinar o seu ouvido mesmo, né? Até para futuramente aperfeiçoar, aprender a tocar de ouvido. Toque sempre com violão afinado. Outro erro que eu cometi, o posicionamento do violão. Como eu tocava muito querendo ver o acorde aqui, então eu tocava com o violão na diagonal, meio que virado para mim. E na hora que você vai tocar, você começa a esbarrar na corda, tá? Então o ideal é você tocar com ele reto assim, não sem olhar para o braço, tá bom? Então, só que essa questão é uma estratégia natural que a gente usa, que você não sabe o acorde, tá certo? Então você vai olhar, faz o acorde, vamos supor aqui, Dó, Sol, Lá menor, Fá, volta pro Dó. Aí aprendeu aqui, viu mais ou menos como que é, aí você volta o violão e tenta fazer sem olhar pro violão, sem olhar pro braço do violão, para que você consiga, né, desenvolver aqui a mão direita de forma adequada. O violão tem que estar reto assim, tá? Esse também foi um erro que eu cometi que vocês podem evitar. Outro erro que eu cometi, eu queria aprender tudo, eu queria aprender todos os acordes, todos os ritmos. E o que acontece? Isso não dá certo. Porque se você aprender 40 ritmos, você não vai conseguir treinar 40 ritmos. É melhor você aprender 10 e treinar 10 do que você aprender 40 e não conseguir treinar 40. É melhor você aprender ali uns 40 acordes do que você aprender, sei lá, mais do que isso, 70, 80 acordes. Porque vai ter acordes que você vai memorizar rapidamente, vai ficar ali em média de uns 20 acordes, e mais uns 10, 20 a mais ali, para você melhorar o seu repertório. Então, como 20 você vai memorizar bem rápido, é bem provável que 15 a 20 você memora bem rápido, então você vai se esforçar um pouquinho ali para memorizar mais 10, 20. Já é suficiente, não precisa conhecer um monte de acordes, saber um monte de acordes. Tem uma regra chamada princípio de Pareto que diz assim, que com 20% você consegue um resultado de 80%. E às vezes a gente inverte, a gente quer 80%, mas a gente não consegue ali um resultado de 20%, de 10%. Então a gente precisa inverter isso. É estudar menos conteúdo e praticar mais, tá ok? Outra coisa, pressionar o braço com muita força. O que acontecia? Quando eu tocava, eu estava aprendendo, eu tinha dificuldade de mudar os acordes. Um dos motivos porque eu apertava muito o braço. E o acorde, a formação do acorde, ele tem alguns movimentos específicos. A formação em si do acorde, certo? O apertar, o soltar, aí você desloca para outro. Forma, aperta, solta e desloca para outro. É mais ou menos isso. E se eu ficar muito apertado, você vai ter dificuldade, né, para soltar aqui. Então você tem que treinar aqui. Aperta, solta aqui, ó. Aperta acorde, solta. Aperta, solta e vai para outro acorde. Tá bom? Tá aqui, vamos pro Dó. Aperta, solta, solta. Aí você vai pro Sol. Aperta, solta, vai pro Lá. Aperta, solta. Você acostumar seu dedo a sair do acorde para deslocar para outro acorde, certo? Outra coisa, eu fugi das pestanas. Hoje a gente vê muito uso de capotraste e a gente foge da pestana. Mas a pestana ela apresenta um monte de recursos legais. Por exemplo, para você memorizar o braço do seu instrumento. Você pega aqui, vamos supor, eu tenho aqui o Dó. Vou pegar aqui esse Dó aqui, né? A quinta do Dó tá aqui em cima, então eu posso pegar aqui, ó. É aqui primeira, quinta, né? Aí a quarta, que seria o Fá, né? Ó. Dá pra fazer esses deslocamentos legais com a pestana. Dá para estudar, memorizar o braço usando pestana, usando aquelas formas, né? A forma aqui do Fá, Fá,
Si, Dó, né? Acordes maiores aqui com a pestana de Sol. Enfim, você consegue usar muitos recursos com a pestana para memorizar o braço, para treinar deslocamento. E às vezes a gente fica fugindo da pestana. E a pestana, na verdade, nós devemos aperfeiçoar a pestana e usar ela nesses outros estudos aí, para memorizar o braço, para fazer deslocamento, tá bom? Então não fuja da pestana, tenta aprender a pestana, tenta aprender as formas, tenta deslocar no braço, tenta melhorar a pestana, é muito bom. Outra coisa, fugir dos acordes meio diminutos. O que acontece com o acorde meio diminuto? Ele tem uma região limitada para tocar. Você pega aqui o Si, esse Si meio diminuto aqui, você só vai tocar essas 4 cordas aqui do meio, tá? Aqui, ó. Essas 4 aqui, ó, do meio. Essas 2 aqui você não vai tocar. E o diminuto, ele tem essa característica de você ter que tocar regiões limitadas ali. Algumas cordas você não toca. Só que o meio diminuto é um acorde muito interessante, porque ele é um acorde de preparação. Então você pode fazer uma preparação pro Sol, pegar aqui, ó. Você pode fazer umas coisas bem interessantes com meio diminuto. E aí você aprende a abafar, por exemplo, a corda de baixo. Porque se você conseguir abafar a corda de baixo, ela não vai sair o som. Aí você pode tocar todas as cordas, né? Só que com a de baixo não vai sair o som. E o meio diminuto também tem agora não lembro, mas ele tem, você pode usar para memorizar as casas também. Você sai desse aqui, aí não sei se anda 3 ou 4 casas, eu não lembro agora, mas você vai formar um outro aqui. E aí você aproveita para usar, e nesse deslocamento, memorizar o braço do instrumento, se acostumar com o braço do instrumento. E me parece que são 3 ou 4 desenhos que você vai fazer só deslocamentos no braço. Então é muito interessante também. O que acontece?